Mateus, capítulo 12, texto muito conhecido. Só quero ler e explanar algo muito rápido e orar com vocês sobre algo do Senhor. Na verdade é um complemento daquilo que Deus falou aqui. Nem eu sabia disso. Mateus capítulo 12, a partir do 43, a epígrafe do texto fala sobre a estratégia de Satanás. É um texto que muito conhecemos, mas eu quero orar com você hoje, para que a gente não apenas leia, mas para que a gente faça isso aqui. A Bíblia diz assim: quando o espírito imundo saiu do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado à casa, ali se encontrava, ou se estava vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Um texto que lemos, relemos, pregamos, conhecemos. Só que um texto que me desafia todos os dias. A Bíblia está dizendo que um homem, ele está com o espírito imundo, e ali o espírito imundo sai dele. Então nós estamos falando de uma possessão. O espírito imundo, ele é deslocado do espírito daquele homem, sai. Isso é uma libertação. E ele anda por lugares áridos, procurando repouso. Porque você acha que alguns lugares são lugares específicos para os despachos e etc. Porque esse espírito, ele fica vagando até certo ponto, até certo momento. Porque a dinâmica do mundo espiritual não são espíritos vagando. A dinâmica do mundo espiritual são espíritos que saem de um e entram no outro. Ou como diz aqui, voltam para o mesmo lugar. Então a Bíblia está dizendo que esse homem, ele tinha um espírito imundo que saiu. Então, primeiro o processo da libertação, o espírito saindo, o demônio saindo. Segundo o processo da libertação, Cristo entrando, a luz entrando, a verdade possuindo o interior dessa pessoa. Só que aqui esse espírito, ele fica por lugares áridos, procurando repouso. Porém ele não encontra. Então você vê em lugares assolados, como lá o endemoniado de Gadara, da província de Gadara. Ele ficava onde? Nos cemitérios e entre os montes, vagueando. Porque são espíritos que vão para esses tipos de lugares. Na cachoeira, na catacumba, no cemitério, na mata virgem. São espíritos que ficam vagando até encontrar o que eu acho mais interessante aqui. Ele não me encontrou. Por isso disse: voltarei para onde? Está escrito aí? Para a minha casa. Nós falamos que nós somos casa, habitação do Senhor, sim ou não? Mas o diabo também tem casa. E sabe qual é o problema disso aqui? Que essa casa que nós dissemos que é do Senhor, se ela não for bem guardada, ele procura ainda uma casa. Nós precisamos entender, queridos, que às vezes pessoas que elas manifestam, isso não é, irmãos, para pessoas apenas que são ímpios, estão nas ruas, mas existem muitas pessoas dentro da casa do Senhor, escuta, em lugares de liderança, que estão possessas.
Porque esse espírito, um dia ele pode ter saído, mas um outro dia ele quer voltar. Só que ele não volta para qualquer lugar. Ele ficava nos lugares áridos, mas ele não fica só ali. Ele procura um corpo, ele procura uma casa. E essa tão sonhada habitação de Deus que somos nós, a casa espiritual. Nós precisamos entender que Satanás também tem casa. Que Satanás também procura um corpo, uma casa. Só que ele é tão sutil. E ele é tão, irmãos, sabe, cobrador das coisas, que tendo voltado, a encontrado vazia, varrida e ornamentada. Sabe o que significa isso? Ele está indo em direção novamente àquele mesmo corpo. Vamos usar a expressão casa, porque somos tanto que nós somos casa de Deus. Mas infelizmente, irmãos, alguns têm sido casa de demônios, porque não cuidaram de algo que nós vamos orar aqui: fechar a porta. E hoje o Senhor falava isso no meu coração: é necessário fechar as portas. Ele volta, só que ele encontra ela vazia. Isso significa espaço para ele agir. Varrida e ornamentada. Varrida, isso significa limpo para o tipo dele. E ainda ornamentadas. Pode dizer uma coisa para você? Os enfeites que ele adora estavam dentro da casa. Então o demônio chamado nada a ver da nossa geração, é ele que está atraindo os demônios. Eu estou falando isso, irmãos, por casos de endemoniamento em lideranças. Líderes. Posso dizer uma coisa para você? Nossa quinta-feira é sempre assim, né? Domingo a gente não fala tanto sobre essas coisas, mas quinta-feira é o dia da guerra. Pastores endemoniados. Uma pena, uma tragédia. Porque a casa, e o Senhor ministrando essa palavra no meu coração, querido, hoje, eu falei: Senhor, então é por isso que as pessoas não estão conseguindo frear tantas coisas. Lembra de alguns domingos atrás, que falamos dos recabitas, que falamos da separação do povo, que falamos daquilo que fazemos, é um reflexo daquilo que somos, não tem jeito, não tem como não ser. E o Senhor ministrava: meu filho, é por causa disso que muitas coisas estão acontecendo. E a antena, irmãos, ligou, e o Senhor falou: não é só porque eles desejam, meu filho, é porque eles já se tornaram morada, casa de espíritos imundos. Eu falei: dura essa palavra, Senhor. Triste essa palavra. E o Senhor falou: não é só porque querem, não é só porque desejam. Já existe uma ação mais forte do que eles. Irmãos, hoje me caiu uma ficha. Eu falei: estou entendendo o que o Senhor está querendo dizer. E a ficha caiu. E aquilo que às vezes falamos, isso serve para nós, para todos nós. Aquilo que muitas vezes olhamos e falamos: ah, mas é porque ele quer viver isso, porque ele entende assim, porque ele gosta. Não, não é porque ele não. Tem uma coisa agindo ali. Muito forte isso, irmão. Muito prático. Eu amo a prática. A Bíblia está dizendo que encontra a casa vazia, espaço, varrida, limpa para aquilo que ele quer fazer. E ornamentada. As ornamentações são aquilo que consideramos sempre que não vai ter nada a ver. O diabo, o mundo espiritual não tem nada com isso. Tem. São os ornamentos. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos. Preste bem atenção no que o Senhor falou aqui hoje. A partir desse mês. Eu anotei inclusive aqui. Quanto espírito primeiro entrou?
Depois mais. Quanto dá? 8. Quem tem ouvido, ouça. 8 na numerologia judaica é o número do recomeço. Já falei isso inúmeras vezes aqui. Você lembra lá no caso de Noé? O Senhor vai recomeçar a terra com 8 pessoas, porque 8 é o número do recomeço. Por isso, para aqueles que viram sobre o Covid, para aqueles que compartilham, para aqueles que compram a ideia e falam, eu vou jogar isso aqui para o mundo todo ver, infelizmente a gente não vê esse fogo em nós, irmãos. A gente olha lá, tá bom, legal, pastor descobriu uma coisinha aqui. Isso é uma verdade, nós devemos jogar isso para o mundo ver. Por que a última pandemia foi em 2009? Porque 9 é o número da aliança de Satanás com o homem. Se você for na irmandade, no engano, 9 é o número de uma aliança. Porque em 7 é perfeição, Deus fez tudo e etc. Só que a circuncisão viria no 8º dia. Então 8º dia, número de recomeço, é de pegar aquele menino ao 8º dia agora. E o Senhor está estabelecendo agora um tempo depois dos 7 dias daquele menino. E assim no 8º dia Deus recomeçou a terra. Então Satanás, sabendo muito bem disso, se você for na irmandade, se você for lá no engano, se você for no satanismo, você vai descobrir que 9 é o número da aliança que ele tem com o homem. Porque depois da 8ª, que Deus faz uma 8ª, e não sei se você lembra, já falei em mim, já falei aqui diversas vezes também, as 7 dispensações. Lembra lá inocência, a primeira lá em Adão, consciência, depois em Noé na sua queda. Depois vem Babel, o governo humano se estabelecendo. Depois vem a 4ª aliança, que é em Abraão. Depois vem a 5ª aliança em Moisés. A 6ª aliança em Cristo. E a 7ª era o findar de todas as coisas. As 7 dispensações dentro do tempo. Por que Deus tem 7 dispensações e faz uma aliança com o homem no 8º dia? Satanás agora, ele quer trazer, porque entra um espírito mais 7, 8 espíritos. É a forma como Satanás quer entrar para fazer daquele homem, não um recomeço, não uma nova aliança com Deus, mas ele quer estabelecer a 9ª, porque 8 demônios já tem ali. Então são 8 demônios e mais um homem, 9. Nove participantes para dizer, Satanás dizendo, eu tenho uma aliança com ele, e com ele eu vou cumprir o meu propósito. Nós precisamos ver o mundo espiritual, querido. Nós precisamos entender a movimentação dos céus e que o diabo tem trago sobre a terra. Hoje o peso de responsabilidade da glória do Senhor e sabe o temor que caiu sobre nós. O Senhor só está falando uma coisa. O diabo ele pode tentar. Ele está lutando, ele sabe que o tempo dele é pouco. Mas o Senhor está dizendo, eu sou o rei de toda a terra, eu sou o Senhor. Dobre-se diante de mim. Arrependa-te. Entre em lugar de humilhação, porque eu sou o Senhor. Sabe que Deus está falando para nós nesse tempo, nesses dias? E hoje o estabelecimento de algo, irmãos, que eu vi muito claro. A liberação do Espírito vindo, irmãos. Esse principado entrando em lugares e assolando lugares. E eu via como em Ezequiel 9:10 o Senhor marcando alguns dizendo, esse você não vai tocar porque é meu. E o Senhor dizendo, é tempo de se levantar e proclamar sim. Como eu falei para vocês, esse dia eu estava no Rio, eu falei, cara, será que só eu estou vendo algumas coisas que eu estou ficando doido? O outro pastor que estava comigo, que ia ministrar na igreja dele, eu acho que eu estou vendo coisa demais, não é possível. Ele falou, eu estou vendo tudo que você está vendo.
E começamos um tempo de mesa na sexta-feira à noite, mais 3 horas na mesa, irmão. E fomos costurando uma ideia, costurando um entendimento de tudo, irmãos, que está sendo, sabe, liberado de forma muito sutil. Eu quero terminar com você aqui orar, porque a Bíblia está dizendo que ali veio os 7 espíritos, se tornaram 8, e mais um homem 9. 9 é o número da aliança do diabo com o homem. A Bíblia está dizendo que o estado desse homem ele foi pior, porque entraram ali, e o último estado daquele homem tornou-se pior do que o primeiro. Porque agora foi uma ação mais brusca. E a Bíblia está dizendo, assim também acontecerá a esta geração perversa. Sabe que o Senhor, para a gente terminar e orar, está dizendo para mim e para você, que esta geração perversa é a geração, irmãos, que tem permitido com que Satanás volte, com que Satanás ache a casa, irmãos, vazia, varrida e adornada ainda, toda ornamentada, por causa dos seus pensamentos feitos, por causa dos enfeites que Satanás gosta, dentro e fora de nós. Satanás tem voltado para esta casa. E o Senhor me falava, filho, a 9ª aliança, e nós estamos no 8º mês, e o Senhor me dizia, um start está sendo liberado a partir, lembra, domingo retrasado ou outro, que eu falei que esse mês, e a visão de Deus, a revelação é gradativa. Hoje eu estou entendendo o que Ele falou há 2, 3 domingos atrás. Hoje está completando. O Senhor falou aqui que dentro desse mês seria um mês que nós deveríamos permanecer, entender, porque os próximos, na verdade esse mês seria definitivo para os próximos. A Bíblia está dizendo que assim também acontecerá a esta geração perversa. Sabe que a Bíblia está revelando para mim e para você? Que uma geração perversa, a Bíblia diz, assim acontecerá com esta geração. O Senhor está dizendo, aqueles que se tornam perversos, aqueles que decidem não permanecer, decidem não arrumar sua casa para mim, arrumarão a casa para o diabo. Então eu quero usar alguns termos aqui, para que a gente fixe isso na nossa mente. Primeiro, existe uma casa. E Satanás um dia saiu desta casa. Então a mesma casa que é de Deus pode ser a casa do diabo. E esse espírito está voltando com mais 7, 8 e mais um homem 9. E agora nós estamos vendo que a casa está vazia, varrida e ornamentada, pronta para ele habitar, sentir bem e ser homenageado com os enfeites. Vou falar. Deus, tem gente que vai pegar na hora aqui. Sabe a oração que você vai fazer a partir de hoje? O que entrou dentro da minha casa que não te agrada, mostra agora que vai para o lixo nesse instante. Pastor, mas agora você fala das coisas que aparecem por aí. Deus está falando. Se humilhe, se encurve toda a terra. Ele é quem sabe, não sou eu. Sabemos que o que está dentro de nós ninguém vê, Ele vê. Continuo dizendo, eu preciso ser um marido melhor, um pai melhor, um pastor melhor, um cidadão melhor. Isso eu luto todos os dias. Mas existem pontos de contatos que estão fora. E que está fazendo com que a gente de fato não dispense
esse perseguidor. Está entendendo o que Deus está falando? E para essa geração perversa, vai acontecer que vai vir mais 7. Então existe uma casa onde o Espírito saiu. Só que esta casa, se o Espírito saiu, você concorda comigo que essa casa podia ser a habitação de Deus? É a mesma casa. E isso fala do homem. O homem pode ser habitação de demônios ou de Deus, do Espírito Santo ou de demônio. Só que aqui o que acontece é que ele volta. Sabe o que acontece muitas vezes quando nós fomos libertos, primeiro nessa primeira instância, em que o diabo saiu? Em muitos lugares que passamos para lá e para cá, Salmo 91, você lê lá e você vai ver a peste perniciosa, o espanto noturno, a seta que voa de dia. Você tem pelo menos nas 12 horas do dia, 12 setas malignas sendo liberadas durante o dia. Diante disso, você vai ver que você pode estar em qualquer lugar e ser flechado, se não tivermos com a casa cheia do Espírito Santo. Então a gente, o diabo vai entrar no outro ali, mas pode entrar na gente. Ele pode vir para cima da gente. Sabe o que eu me vejo fazendo nesses dias? O que eu fazia na Assembleia 15 anos atrás. Falei, Deus, eu nunca falei sobre libertação, demônio, coisas assim. Eu sempre trabalhei muito com cura interior, gostei de tratar o interior do homem. E o Senhor nesses dias está me fazendo voltar tudo. E o Senhor está me falando, filho, a igreja precisa de libertação. E na maioria das vezes é demônio mesmo. E eu estou entendendo onde o Senhor quer chegar. Porque o Senhor já falou, pode estar na igreja, pode ser liderança de igreja, pode ter cargo e tudo. O Senhor está dizendo assim, ó, sabe por que não para? Não gosta não. Tem um bicho montado na carcunda dele ali, ó. É cavalo do diabo. Falei, estou entendendo, estou relembrando meus dias, Senhor. Ele falou, relembra mesmo. Isso é para mim, isso é para você, para todos nós. Precisamos cuidar da casa. E eu falei, Deus, o que vamos orar? Fechar a porta. E fechar a porta vai ser necessário tirar todo o entulho que está lá dentro, botar para o lixeiro levar. O espírito do Zé Pilinho, da mendigância, vai levar tudo lá, ó. A casa precisa ser varrida, enfeitada, está vazia, para que Deus habite também nela. Então a gente vai ter que varrer tudo e botar tudo para fora. Sim, estou entendendo. Vai ter um incômodo esses dias, se prepara. É igual a mulher grávida, ela dorme daqui, dorme dali, remexe. Se prepara, porque você vai mexer na noite, vai mexer de dia, vai ter uma coisa que eu vou falar, meu Deus, tem uma coisa a mim. É o Senhor na tua vida, fazendo varrer tudinho, tirar todo entulho que ficou. O Senhor vai fazer. Eu quero terminar e o Senhor dizia para mim aqui, por amor a eles, porque conhecendo os corações, eu me levantarei em prol deles. Eu selarei, eu marcarei eles. E a Thalia não poderá pegá-los. Esse é um tempo de intercessão nos próximos dias, muito forte. Essa reta final do ano é tempo de intercessão muito forte. Não só por nós, mas por muitos homens que Deus quer livrar nesse tempo. Deus está falando, queridos. Eu quero terminar a esta geração perversa. Que horas tem? 9h30, está cedo, graças a Deus. Quero terminar Apocalipse
Ninguém vai ver Faustão, né? Eu quero terminar com você. Apocalipse 22 diz assim, a partir do 8: eu, João, sou quem ouviu e vi estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ao pé do anjo, que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele disse: levanta-te, não faça tal coisa, eu sou conservo teu, os teus irmãos profetas e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. 10. Disse-me: não celes. Diga comigo: não celes. Isso significa: deixa a revelação aberta. Por isso o Apocalipse é revelação, livro de revelação. Lembra lá em Daniel? Daniel fecha e sela o livro. Aqui o Apocalipse está acabando. João acaba o Apocalipse de escrever, e o anjo está falando: não seles o livro, deixa aberto para o tempo. Não seles a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Olha aqui: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Olha para cá, a Bíblia diz assim, continue, né, o injusto fazendo injustiça. Preste bem atenção. O Senhor está dando uma palavra que o injusto deve continuar a injustiça. Só que se ele vai continuar, é aquilo lá: quem é sujo se suje mais. O que eu quero que você entenda? Quem é injusto fazendo injustiça sabe que está fazendo a injustiça. Então sobre ele existe uma palavra e um conhecimento. Pegou ou não? Não pegou? Volta. Quem é sujo, o que ele vai fazer? Mas antes que ele vá se sujar mais, ele sabe que ele é sujo. A pergunta é: por que não se limpa? Ele sabe que ele é sujo, ele sabe que ele é injusto. E por que não se torna justo? Preste bem atenção. O Senhor está falando: o sujo vai se sujar, o injusto vai praticar mais injustiça. O Senhor está falando de uma continuidade, de uma potencialização daquilo que ele já é. A minha pergunta é: se ele sabe que ele é injusto, por que ele continua e vai fazer mais ainda? Sabe o que o Senhor está querendo dizer nessa palavra aqui? Não tem para onde escapar. Porque no dia das suas injustiças, no dia do aumento das suas imundícies e impurezas, o Senhor falou: você teve um ponto de partida, e o ponto de partida é quando você era sujo. Mas se hoje você está podre, um dia você sabia que você estava apenas sujo, e você não quis voltar atrás. Está entendendo? Por isso que os espíritos, eles ficam, o que o cara faz? Estou sujo. O que eu precisava? Do Senhor, de Cristo, da luz de Deus entrar, me limpar, me purificar. O que ele faz? Não, eu vou voltar ao vômito, eu vou voltar atrás, eu vou me sujar mais ainda, eu vou me tornar mais injusto ainda. Então a Bíblia está dizendo, olha aqui, que aquele continue o injusto fazendo injustiça, o imundo ainda sendo imundo. Porque, irmãos, não tem como, preste bem atenção, a Bíblia fala: um abismo chama o outro. Não tem como um imundo permanecer do jeitinho que ele está. Ele vai ficar mais imundo, se sujar mais, vai praticar mais injustiça. Não tem jeito. E a Bíblia está dizendo: o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Quando ele fala santificar-se,
É um dos benefícios da salvação, de 5 benefícios teologicamente falando. Então, a santificação é um dos benefícios quando alcançamos a salvação em Cristo, de termos o processo de santificação. Então ele está falando justamente de um processo de santificar-se. Então ele está dizendo: você está santo, mas continue se santificando. Aleluia. Vamos orar, preste atenção. Então, quando o impuro está lá, o espírito imundo está assim, ó: eu vou entrar naquela casa ali. O Senhor fala: calma aí, porque como diz o pastor lá no Rio, até o diabo é o diabo de Deus. Sit down, fica quieto aí. Eu vou entrar naquela casa ali, quietinho. Aí o Senhor está vendo quem? O impuro. Aí o impuro quer saber: rapaz, acho que eu vou me jogar na lama de vez. Aí o diabo está falando: eu vou então pegar ele. Senhor. Aí o que o cara faz? Vem da praça para frente, ele dá para trás. Vou me sujar mais. Suje. E o diabo: eu vou lá. O Senhor fala: pode ir. Você está entendendo que nós precisamos nos santificar ao Senhor? Você está entendendo que essa aliança que Satanás tem com o homem são 8 demônios mais um homem, 9 participantes de uma aliança demoníaca. Deus agora enlaçando o coração do homem para que o homem seja santo, mas o diabo também trazendo o homem para que o homem continue na sua vida de pecado, de contaminação, de podridão. O Senhor está nos convocando, querido, nesse tempo. O Senhor está nos chamando nesse tempo para que a gente feche a porta. Porque o Senhor disse: a esta geração perversa acontecerá isso. Irmãos, já ouvimos isso inúmeras vezes. Construir, olha lá para Araguari, a construção é difícil, sabe, vai levantando, mas para você implodir aquilo, você bota umas granadas embaixo, em 1 segundo tu implode tudo, cai tudo. Derrubar é muito fácil. Reconstruir se torna mais difícil do que construir, porque você tem que tirar os escombros, limpar o caminho, para depois tentar levantar tudo de novo. Por isso, para você não deixar que o diabo derrube, ou nem amanhã tiver que reconstruir, faça uma coisa: feche a porta. Eu vou confessar algo do meu coração. Quinta-feira é esse dia, né, irmãos? Esses dias o Senhor me deu uma palavra. Eu falei: Deus, por que eu estou falando tantas essas coisas? E o Senhor falou para mim: filho, eu estou usando a sua vida para uma das primeiras pregações suas, que você está lá no YouTube, que você viu 10, 15 anos atrás. Uma das primeiras pregações, quando eu preguei na minha igreja local lá. Antes que venha a ferida, eu estou te usando, não é para apenas reconstruir um lar, uma casa, um homem caído. Eu estou te usando para que eles não caiam. Eu falei: eu estou entendendo, mas está pesado esse manto. Ele falou: mas vai, eu conto contigo. E eu falei: Senhor, eu estou entendendo esse mistério. E hoje ele falou aqui: abre a tua boca e não te cales. Vai igual broca, fura mesmo. Porque eu estou usando a sua vida, não para levantar apenas o caído, mas eu estou usando a sua vida para aqueles que estão de pé não caia. Aleluia. Aleluia. Meu Deus, fica de pé comigo, vamos orar nesse momento. Nós vamos orar primeiramente aqui individualmente. Eu quero orar para que a gente, todos nós,
venhamos fechar a porta da nossa casa. Se existe alguma coisa, fechar a porta. Porta precisa ser fechada.